Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o início de um debate interno na Suíça que visa reavaliar e repensar a política de neutralidade do país, um debate motivado pela terrível e cruel invasão russa da Ucrânia. Em setembro de 1515, Francis I, recém-coroado rei da França, apoiado pela poderosa República de Veneza, enfrentou, nos campos de Melegnano, a apenas 16 quilômetros de Milão, uma poderosa força liderada pela Confederação Suíça, composta por aquela que era vista como a mais brava e poderosa infantaria da Europa. No entanto, para surpresa dos suíços, os franceses vinham reforçados com um poderoso aliado, os Landsknechts, mercenários germânicos cuja fama de excelentes combatentes rivalizava com a dos mercenários suíços. A batalha se estendeu por quase 2 dias, com os suíços sofrendo o dobro das baixas francesas, resultando na vitória do rei francês e na ocupação francesa de Milão. Como resultado dessa pesada derrota, no ano seguinte, em novembro de 1516, os 13 cantões suíços assinaram com a França e o Duque de Milão a Paz Perpétua, visto como o primeiro grande pacto de neutralidade assinado pela Suíça e que só foi momentaneamente quebrado 282 anos depois, quando a França invadiu o país. Em 1815, pouco antes da derrota final de Napoleão Bonaparte, as principais potências europeias concordaram no Congresso de Viena que a Suíça era e continuaria para sempre sendo um país neutro. E de fato, desde 1815, por quase 210 anos, e após 2 grandes e terríveis guerras mundiais que arrasaram a Europa, a Suíça manteve-se totalmente neutra, não aceitando se alinhar diretamente com nenhum país beligerante. E assim, à exceção de uma invasão francesa no final do século XVIII, a Suíça conseguiu se manter neutra durante 509 anos, algo que Vladimir Putin está ameaçando mudar agora. Ao lançar a sua invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, Putin rompeu uma espécie de entendimento tácito na Europa que dizia que nenhum país iniciaria uma nova guerra de expansão e conquista territorial naquele continente. Putin, ao lançar uma guerra de expansão e conquista territorial naquele continente, rompeu esse entendimento que, é importante ressaltar, era a base da neutralidade suíça no pós-Segunda Guerra Mundial. Ao contrário do que muitos pensam, a neutralidade suíça foi sempre se adaptando ao longo do tempo. Ela se adaptou após o fim da Primeira Guerra Mundial e passou por uma grande e profunda reformulação após o fim da Segunda. E foi no âmbito dessa reformulação em que os suíços decidiram que manteriam a sua neutralidade secular, desde que não voltasse a surgir na Europa o mesmo tipo de ameaça que tinha surgido na Segunda Guerra, que foi justamente aquilo que aconteceu em fevereiro de 2022, quando Putin invadiu a Ucrânia, visando anexar novos territórios para a Rússia. Para muitos políticos e militares suíços, a invasão russa destruiu os pilares sobre os quais a Suíça reformulou a sua política de neutralidade na segunda metade do século XX. E foi em resposta a isso que na passada quinta-feira, 29 de agosto, um grupo composto por políticos, diplomatas, analistas e militares suíços recomendou ao governo suíço o relaxamento da sua política de neutralidade, visando uma aproximação maior tanto com a União Europeia como com a OTAN. Segundo o relatório divulgado por esse grupo, a invasão russa da Ucrânia obriga a uma nova revisão da política de neutralidade da Suíça, uma revisão que deve ter em vista o novo contexto geopolítico criado por Putin na Europa. É importante lembrar que outros 2 países, famosos pelas suas políticas de neutralidade, a Suécia e a Finlândia, abandonaram a neutralidade, com ambos entrando para a OTAN em resposta à invasão russa da Ucrânia.
Assim como a Suíça está começando agora, a Suécia e a Finlândia declararam que Putin demoliu os pilares sobre os quais as suas políticas de neutralidade tinham sido construídas. Ou seja, suecos e finlandeses basicamente disseram que se Putin invadiu a Ucrânia com desculpas esfarrapadas, apenas para esconder o seu real propósito, que é a expansão territorial da Rússia, ele poderia facilmente fazer o mesmo com a Suécia e a Finlândia, países muito próximos do território russo, com a Finlândia compartilhando uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros. Apesar da Suíça estar muito distante e de estar cercada por países membros da OTAN, os suíços se baseiam no mesmo temor que levou suecos e finlandeses a abandonarem as suas políticas de neutralidade, com a primeira medida prática nesse sentido, defendida por esse grupo suíço, envolvendo o levantamento da suspensão da venda de armas. Desde o início da invasão russa, a Suíça suspendeu a venda de armas para países aliados da Ucrânia para evitar que armas suíças fossem usadas na guerra. Com isso começando a mudar muito recentemente, com a Suíça aceitando fornecer peças sobressalentes para blindados Leopard 2 danificados em combate na Ucrânia. Mas os suíços continuam se negando a fornecer munições, como os projéteis de 35mm para a defesa aérea alemã Gepard. O grupo de especialistas suíços deixou claro que a política suíça de neutralidade não deve ser simplesmente abandonada, mas deve sim ser adaptada, assim como foi após a Segunda Guerra Mundial e que permitiu aos suíços permanecerem neutros durante toda a Guerra Fria. No entanto, para esse grupo suíço, o contexto geopolítico atual é muito pior e muito mais grave do que foi nos tempos da Guerra Fria. E por isso é necessário e urgente que a neutralidade suíça seja revisada e reformulada. Um processo que, para muitas fontes, resultará em um inevitável relaxamento ou abandono parcial de uma política de neutralidade que vigora há mais de 500 anos. E tudo isso por causa do expansionismo de Vladimir Putin.